Om Arunachala Ramanam, de Upadesha, Instrução Espiritual de Shri Ramana Maharishi. O devoto perguntou: quais são os sinais que nos permitem identificar um guru ou mestre? E o Maharishi respondeu: o guru é aquele que reside permanentemente nas profundezas insondáveis do ser. Jamais vê diferença alguma entre ele próprio e os outros. Não é de modo algum obcecado por falsas noções de distinção, como a de que ele seja o iluminado, o Gyani, isto é, o que percebeu a verdade, ou o liberto, o Mukta, enquanto os demais, ao seu redor, estão definhando na prisão ou imersos nas trevas profundas da ignorância. Sua firmeza e serenidade são absolutamente inabaláveis. Nada o perturba. O devoto pergunta: quais são as condições essenciais de um discípulo? E o Maharishi respondeu: ele deve ter o desejo intenso e incessante de libertar-se das misérias do mundo e alcançar a felicidade suprema, a bem-aventurança espiritual. Não deve ter o mínimo desejo de mais coisa alguma. Nota: o desejo intenso e incessante de libertar-se dos sofrimentos do mundo não consiste em fugir do mundo, mas em transcender a mente e o pensamento pela realização do Espírito Eterno, que está além do nascimento e da morte. Tal sábio é uma fonte permanente de poder e força espirituais. Voltamos à leitura. Discípulo: qual é o aspecto essencial da Upadesha que o mestre dá ao discípulo? E o Maharishi respondeu: o termo Upadesha significa literalmente reaproximar um objeto o mais possível do seu devido lugar. A mente do discípulo, ao diferenciar-se de seu estado original de existência pura, ou eu, que as escrituras descrevem como Satchitananda, existência, consciência e felicidade, foge dele e, assumindo a forma de pensamento, anda sempre à cata dos objetos de gozo dos sentidos. E assim é fustigada e arruinada pelas vicissitudes da vida, tornando-se fraca e medrosa. Por conseguinte, a Upadesha, ou instrução espiritual, consiste em um mestre fazer a mente do discípulo voltar ao seu estado original e impedi-la efetivamente de fugir desse estado de absoluta identidade com o eu, ou com a essência espiritual do mestre. O termo Upadesha também pode ser interpretado como sendo a ação de apresentar à visão anterior de uma pessoa um objeto aparentemente longínquo. Isto é, consiste a Upadesha em o guru mostrar ao discípulo aquilo que o discípulo considerava distante e diferente de si mesmo, a saber, o Atman, o Absoluto. E o devoto tornou: se não está implícito na afirmação acima, a essência espiritual do mestre é inteiramente idêntica à do discípulo. Por que as escrituras declaram categoricamente que o buscador
por maiores que sejam os seus conhecimentos, não pode atingir o despertar espiritual senão pela graça do Guru. E o Maharishi respondeu: é verdade que no sentido espiritual, a essência do mestre é idêntica à do discípulo. Contudo, muito rara é a pessoa que pode realizar e perceber sua verdadeira essência sem a graça do mestre. Nem a mera cultura livresca, por mais profunda e vasta, nem a prática de atos extraordinários, meritórios e aparentemente impossíveis habilitam ninguém a alcançar a verdadeira realização. Se perguntares a um tal erudito, ou pandita, ou herói, se ele se conhece a si mesmo, será forçado a reconhecer a sua ignorância. A não ser aos pés do Guru ou em sua divina presença, é realmente impossível ao pesquisador entrar e permanecer naquele estado de ser puro, ou eu verdadeiro e original, em que a mente é dominada e todas as suas atividades cessam completamente. Por isso foi dito que a graça do Guru é essencial ao despertar espiritual do discípulo. O devoto pergunta: qual é a natureza da graça do mestre? E o Maharishi responde: está além do pensamento e da palavra. O devoto torna: então, como se pode dizer que o discípulo realiza seu verdadeiro ser pela graça do mestre? E o Maharishi respondeu: o caso é semelhante ao do elefante que desperta ao ver um leão em seu sonho. Assim como o aparecimento do leão é suficiente para acordá-lo, o vislumbre da graça do mestre também o é para despertar o discípulo do sono da ignorância para o conhecimento do real. O devoto torna: que querem dizer as Escrituras quando declaram que o mestre é realmente o Ser Supremo? E o Maharishi responde: segundo as Escrituras, em atenção aos aspirantes que buscam o verdadeiro conhecimento e iluminação, ou seja, a percepção e realização do Supremo, e que se devota ao Senhor unicamente pelo desejo de alcançar sua graça. Essa divindade, que é realmente o coração do ser do aspirante, e está sempre presente neste como consciência pura, no momento adequado, em resposta a tal devoção, uma forma humana com 3 qualidades essenciais, Satchitananda, lhe aparece como Guru. Além disso, as Escrituras afirmam claramente que o Guru, com a sua graça, ajuda e capacita o discípulo a desprender-se totalmente de si mesmo e identificar-se com ele, o Guru. Portanto, o Guru deve ser reconhecido como o Ser Supremo. Nota: a capacitação do discípulo a se desprender está relacionado com algumas práticas tradicionais dentro do hinduísmo. Alcança-se esse desprendimento ou pelo serviço desinteressado, especialmente prestado ao Guru, ao permanecer sempre cônscio da presença direta do Guru, ou pela meditação constante em sua forma no Guru, e assim por diante. Volto à leitura. O devoto pergunta: como é que, sem o auxílio de gurus, alguns grandes sábios perceberam o eu verdadeiro? E o Maharishi respondeu: o Ser Supremo, que reside dentro de cada indivíduo, pode, às vezes, revelar a verdade a algumas almas maduras.
o devoto pergunta: qual é o fim e a meta do caminho da devoção ou Siddhanta Marga? E Bhagavan responde: compreender que o eu é Deus e libertar-se do ego. O devoto torna: o caminho de Bhakti, da devoção, e o de Gnana, o do conhecimento, levam ao mesmo objetivo? E Bhagavan diz: sim. O discípulo pergunta: como? E Bhagavan Shri Ramana responde: a meta comum a estes dois caminhos é a eliminação do ahankara e da possessividade, isto é, das ideias de eu e meu. Estas noções são interdependentes. Desaparecendo uma, a outra também desaparece. Para atingir-se o estado de silêncio, que transcende a palavra e o pensamento, ou elimina-se o ahankara pelo conhecimento, Gnana Marga, ou a possessividade pelo caminho da devoção, ou Bhakti Marga. Qualquer deles é eficiente, pois a meta de ambos é a mesma. Nota: enquanto o ego subsistir no devoto, este deve aceitar a existência do Supremo Senhor como guia de sua vida e conduta. Se o devoto deseja alcançar a meta suavemente, ou seja, a percepção de sua identidade como o Supremo, em que o ego se perde completamente, então tem que se subordinar a ele até que essa meta seja alcançada. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.